isso de trás, né? A Ritinha. Vivi entrando. Ah, é o contrário agora. Jaqueline, muito bem-vinda, Jaque. Bom dia, Letchus, pastora Letícia. Bem-vinda, pastora. Ana Célia, bom dia. Gente, já vamos falando aí. Como é que tá o áudio? Como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem? Bom dia para todos. Pessoal aqui, chegando, o Instagram avisando. A Jaque falou que o áudio está ótimo, a Ritinha também que está bom. Legal, vamos. A Vivi tá ótimo o áudio e imagem também. Claudiana, bom dia, Clau. Bom dia. Saudade do seu café, Clau. É verdade. A Dani entrando. Dani, as dicas de louvor ficaram ótimas lá no nosso Instagram. Gente, se vocês ainda não viram, a Dani deu algumas dicas sobre louvor no culto no lar. Então você vai fazer o seu culto nesse momento de isolamento, vai lá no nosso Instagram. É isso aí. Vamos lá? Vamos começar então? Então, vamos lá. Nós finalizamos ontem o livro de Josué, e hoje nós vamos fazer uma parte dos juízes, tá? Então, qual foi o inteirinho, né, o contexto que nós terminamos ali? Josué conquista Jericó, conquista Ai e conquista mais 29 reis. Então, ao todo, Josué conquistou 31 reis. Josué fez a divisão da terra. Uma coisa importante que eu não falei ontem, tá? Vocês sabem, ó, Thalita, pergunta aí, ó, pergunta. Vocês sabem como foi feita a divisão da terra para as 12 tribos? Qual o critério foi usado por Josué para dividir a terra e distribuir entre as tribos? Eu falei ontem que José, né, eram 13 filhos de Jacó, né, uma mulher de Iná ficou de fora, então 12 filhos. Só que Levi não recebeu porção de terra, então os levitas não receberam, foram separados para um serviço ao Senhor, então Levi ficou de fora. José também ficou de fora, então foram 10 filhos, e aí entraram 2 filhos de José. Então José, na verdade, recebeu duas partes, né? Um filho de José, Efraim, o outro filho de José, Manassés. Então as 12 tribos são 10 filhos as 12 tribos receberam terra, né? 10 filhos de Jacó, mais 2 filhos de José, Efraim e Manassés. E aí a pergunta, qual foi o critério que Josué usou para distribuir a terra, dividir a terra entre as 12 tribos? Vê aí se tem alguma resposta. Qual foi o critério? Vamos lá, galera. Valendo um abraço virtual nesse isolamento. Um critério muito justo. Qual foi? Sabe, muito minucioso, muito rigoroso. Seguiu a risca certinha ali e deu, então, com esse critério, Josué desenhou. Você vai ler isso aí na segunda metade do livro de Josué. A primeira metade é de guerra, a segunda metade é essa divisão. Com esse critério, Josué desenhou as fronteiras, né? Desenhou as fronteiras e dividiu a terra entre o povo. Alguma resposta? Hoje ninguém tá pra chutar não, resposta, hein? Será que alguém aí vai responder? Qual foi o critério? A gente, né, gente? Dá um joinha aí, pelo menos, para ver se vocês estão nos escutando. Será que foi o tamanho da tribo? Dá três dicas aí. Ó, tamanho da tribo. Será que foi o que cada tribo mereceu, conquistou, né, na guerra? Será que foi a obediência, o posicionamento dessas tribos lá no deserto? Qual
qual foi o critério que Josué utilizou para dividir a terra entre as 12 tribos? Foi tamanho, foi merecimento ou foi... Não. Tô colocando, não é um desses... Ok. Achei que era aquelas dicas aí. Não, tô colocando o pessoal chutar. O pessoal colocou joinha, mas eu já acho que... Letícia falou, pastora Letícia, tamanho? Quem mais? Será que tamanho? Eu falei que foi um critério muito minucioso. E muito justo? Justo e rigoroso. Rigoroso, sim, sabe? Rigoroso. Josué seguiu esse critério à risca. Só a pastora Letícia hoje chutando nas respostas. Tá bom, então eu vou dizer, foi sorteio mesmo. Sortearam lá e caiu, né, no sorteio, caiu um pedaço para cada um. E você vê que tem terras maiores, terras menores, né? Tá, o que aconteceu aqui? Os israelitas, eles começaram a conquistar. E ontem eu terminei dizendo isso, eles começaram a conquistar, mas eles não fizeram a conquista completa. O capítulo 1 de Juízes, nós terminamos Josué dizendo que Josué morreu e que foi servir ao Senhor com a sua casa e largou o povo para lá. Não tinha líder, cada um que fazia o que queria. O capítulo 1 de Juízes começa dizendo que o povo ele fez uma conquista incompleta. Então o que aconteceu? Josué dividiu a terra, eles conquistaram lá parte das terras, né? E fizeram a divisão. Eles não conquistaram Canaã toda, conquistaram a parte ali de baixo. Quando Josué faz a divisão e dá para cada tribo, a parte da terra que lhe caiu no sorteio, cabia a cada tribo, olha isso é importante, cabia a cada tribo ir no pedaço de terra que no sorteio caiu para aquela tribo e expulsar o povo de lá e então se estabelecer. Tá? Então você vai ver que o primeiro capítulo de Juízes começa dizendo que a conquista foi feita de maneira incompleta, ou seja, as tribos, começa dizendo que a tribo de Judá, a tribo de Simeão e de Judá eram as duas de baixo, né? Então a tribo de Judá convidou a tribo de Simeão para ir para a guerra e falou assim, ó, vamos nós dois juntos, a gente vai e conquista a minha parte, depois nós dois juntos vamos e conquista a sua parte. Aí nós dois, cada um ficar com a sua parte, só que nós guerreamos juntos, estamos mais fortes. E fizeram isso, juntaram, conquistaram uma parte, conquistaram a outra, dividiram, certinho. Só que o que acontece? Cada tribo foi se acomodando. Então vou te dar um exemplo. Eu estava conversando isso com o pastor Tony agora há pouco, estávamos estudando isso. Na divisão das tribos ali, Jerusalém ficou com a tribo de Benjamim, o pedaço de Jerusalém, né, que antigamente era Salém, ficou com a tribo de Benjamim, na divisa com a de Judá. Tá? Então o que aconteceu? Judá guerreou, conquistou ali e conquistou Jerusalém. A Bíblia diz que feriu os homens à espada, queimou parte da cidade. O que aconteceu foi que morava naquela cidade um povo muito forte, chamado de Jebuseus, ali na região de Jebus, né? E era um povo muito forte. E os benjamitas não expulsaram, o texto diz que os benjamitas não expulsaram esse povo da terra. E o que aconteceu foi que esse povo se reorganizou, se fortaleceu e criou-se até, o pastor Tony estava dizendo agora de manhã, né? Criou-se até uma lenda de que era impossível expulsar os jebuseus. A exemplo dos jebuseus, muitos outros povos ficaram lá. E o que aconteceu foi que o final do capítulo 1 de Juízes, você vai ver isso, falando assim, Naftali não expulsou, Zebulon não expulsou, Aser não expulsou, e está falando das tribos ali que não conquistaram o território que caiu por sorteio para eles completamente, foram conquistando partes e já se estabelecendo na terra. E essa já era a geração depois da morte de Josué. Tá? Depois da morte de Josué. Então, eles foram deixando os povos ali. E um anjo saiu de Gilgal, um anjo do Senhor, e repreende os israelitas. E fala para eles, né, vocês estão desobedecendo ao Senhor, não foi isso que o Senhor deu de ordem a vocês. E disse,
tomem cuidado, porque as mulheres desses povos que vocês estão permitindo que permaneçam vivos em torno ali de vocês, essas mulheres vão se relacionar com os homens de vocês, vocês vão estabelecer famílias, e essas mulheres trarão adoração estrangeira para dentro de Israel, e vocês vão pecar contra o Senhor. Dito e feito, isso aconteceu. O início da idolatria. A Bíblia diz exatamente isso aconteceu. Os homens começaram a tomar mulheres dentre os povos vizinhos, e essas mulheres levaram Israel à idolatria. Neste momento, Israel conheceu a idolatria a Baal, a adoração a Baal, que depois você vê Moloque, Baal, Moloque, e a Astarote. Então, a Moloque é aquela adoração que queimavam os meninos, os filhos das prostitutas cultuais, queimavam em oferenda a Moloque. É Baal, o mesmo Deus. E Astarote. Então, neste momento aqui, Israel se perde, e começa cada tribo na sua parte dividida, dividida ali. Eles não estavam organizados, cada um tomando conta da sua parte. Então, você imagina toda a terra de Canaã, as tribos espalhadas por Canaã, só que povos infiltrados no meio deles ali, no meio das tribos, povos que eram da terra e que eles não expulsaram. E Israel começou então a se prostituir na religião, tomando mulheres e praticando a religião delas. E aí Deus levantou, o texto diz aí que roubadores se levantaram. E aí começou um tempo assim, vinham roubadores e roubavam Israel. Aí Deus levantava juízes, os juízes expulsavam os roubadores. E ficou nesse tempo. Quando Israel pecava, os roubadores vinham e afligiam Israel. Quando o povo se arrependia e clamava, os juízes vinham e expulsavam os roubadores. E aí, quando os roubadores saíam, Israel pecava de novo. E ficou nesse jogo. Até que Cusã, rei da Síria, se levanta e oprime Israel. Aí, Otiniel, que é sobrinho de Caleb, libertou o povo. Quando Otiniel se levanta, guerreia e derrota Cusã, rei da Síria, o povo tem paz por 40 anos. Então, durante a vida de Otiniel libertou o país do jugo da Síria, e o país ficou em paz por 40 anos. Morre Otiniel e novamente o povo peca. Você vai ver que a história dos juízes é basicamente inteira assim, ora com a Síria, ora com Moabe, ora com Midian, ora com Amonitas e Amalequitas, ora com os filisteus. Cada profeta guerreou cada juiz guerreou contra um povo diferente. Então os mais famosos, Sansão com os filisteus, Gideão com os midianitas e assim por diante. Otiniel, ele luta contra os sírios, tá? E liberta o povo. Ele era sobrinho de Caleb, filho do irmão mais novo de Caleb. Então, o primeiro grande juiz aí já é da família de Caleb, E o povo vive em paz por 40 anos. Aí o povo peca de novo e se levanta Eglon, rei de Moabe. Esse Eglon, a Bíblia diz que ele era muito gordo, assim, extremamente gordo, e isso custou a vida dele, Esse rei, você vai ver que morte estranha que ele teve. Eglon, esse rei, ele se levanta, se junta aos povos de Amon. Então, Eglon era um rei moabita, mas se juntou aos povos de Amon, os amonitas, e aos povos de Amaleque, os amalequitas. E esses três povos governaram, tomaram conta, oprimiram toda Israel. Eles oprimiram por 18 anos. Então, o povo estava 40 anos em paz,
né, com a morte de Otiniel, Eglon se levanta e o povo então serve a eles por 18 anos de servidão. Então se levanta Eude, que era um israelita. Todos estavam indo, gente, Eglon estava reinando, né, e todos estavam indo até Eglon. A Jaque está dizendo aqui que Eglon morreu na facada. Certinho. Mas você vai ver que engraçado como é que foi isso, né? Todos iam até Eglon para prestar reverências, né, dar presentes, ele estava dominando. Eude, o que ele fez? Ele fez uma espada menor, uma faca, meio faca, meio espada, sabe? Se fosse aqui no Brasil ia ser uma peixeira, né? Menor, pequena assim, só que cortava dos dois lados, né, de 2 gumes. E ele escondeu assim, ó, na perna, na coxa, ele escondeu a faca, levou presentes a Eglon, entregou para ele, fez ali as honrarias. Depois ele disse para Eglon que queria falar com ele no particular, dar um recado para ele que era particular, né? E Eglon grita com o povo para todo mundo sair, né, da sala, e eles vão para um canto, era tipo uma capela, assim, onde Eglon ficava repousando. E eles entram lá e Eglon fecha a porta. Quando Eglon pergunta para Eude o que ele tem, Eude tira essa faca, né, meio espada, meio faca, pequena assim, ele tira da perna e fura a barriga de Eglon. A Bíblia diz que ele lhe feriu o ventre. Só que como Eglon era muito gordo, o que aconteceu? O corpo dele era muito flácido, né? Era mole aqui. E Eude foi com muita violência. A Bíblia diz que entrou a espada toda, né? Entrou o punhal e entrou a mão de Eude. E Eude soltou e a espada ficou lá dentro. Ele não puxou de volta. Então a espada ficou lá dentro e Eglon morreu ali. O que Eude fez? Ele saiu, fechou a porta da capela atrás dele e foi embora. Os servos de Eglon foram até lá e eles viram a capela fechada. Eglon tinha o hábito de descansar ali. Então eles achavam que eles estavam descansando. Nessa daí, Eude foge. Quando Eude fugiu, os servos abriram finalmente a capela. E quando abriram, acharam Eglon morto lá dentro e a espada dentro dele. Né? Dentro dele. Eglon morto. Então Eude mata Eglon, volta. Quando Eude volta, ele já volta anunciando o povo que Eglon estava morto. E aí o que acontece? O povo então se encoraja, vão contra esses povos, né, Moabe, Amon e Amaleque, e encontra o povo, os guerreiros desorganizados. O rei está morto, desorganizado. Então nesse momento aqui, Eude e os exércitos de Israel derrotam seus inimigos. E aí a Bíblia diz, esse texto, ele diz sobre um outro homem chamado Sangar, que numa luta contra filisteus, mas não detalha. O título desse capítulo está dizendo que Eude e Sangar libertaram Israel. Eude libertou desse comando, né, de Eglon, expulsou os moabitas, amonitas e amalequitas. Só que enquanto isso, Sangar lutou contra 600 filisteus, os derrotou e esses filisteus vinham afligir Israel, né? Então Sangar, o texto só diz isso, Sangar matou 600 filisteus e também libertou a Israel. E aí, o que acontece? Mais uma vez, o povo tem um tempo de paz, depois o povo peca novamente. E outros povos se levantam contra eles. Lembra que eu falei para vocês que muitos povos ficaram ali no meio? Então, cada vez, se você vai ver que na história das guerras, né, da humanidade, toda a história ela é assim, ó. Quem está forte no momento se levanta. Então, o que acontecia? O povo pecava e um povo de Israel, né, pecava e um povo, dentre os vários que ficaram no meio ali, se fortalecia naquele momento e se levantava e afligia Israel. Aí Israel orava, Deus levantava um juiz, o juiz ia lá e destruía esse inimigo, né, ok? Então, destruía esse inimigo, Israel ficava em paz. Enquanto isso, um outro povo se fortalecia. Israel pecava, esse outro povo forte vinha e afligia Israel. Então nós já vimos aqui
Otiniel derrotando os sírios, já vimos aqui Eglon derrotando os moabitas, amonitas e amalequitas, e agora Jabim, rei dos cananeus. Você vai ver que os cananeus tinham, vocês viram, né, melhor dizendo, duas partes, uma parte no centro e outra parte mais ao norte, assim, da terra, e Jabim, rei dos cananeus, se levanta, né? Jabim confiava muito em Sísera. Sísera era o capitão e ele tinha, Sísera comandava 900 carros de ferro, sabe? Então eles tinham os carros de ferro, 900, e era muito poderoso em batalha. Jabim oprime o povo de Israel por 20 anos, tá? Por 20 anos, e toda vez que tem uma guerra, Sísera vai lá e derrota. Essa é a história de Débora, a profetisa. A Débora entrou aí hoje? Débora não entrou hoje. Aí, perdeu a história. Perdeu a história dela. Perdeu a história dela. Débora, a profetisa. Débora vai até Baraque e profetiza a Baraque que o rei, profetiza a Baraque que o Senhor ia livrar o povo das mãos, então, dos cananeus. Baraque diz assim, ó, tudo bem, eu vou, mas só se você for comigo. Aí Débora repreende Baraque, né? Fala, certamente eu irei, mas a honra de matar Sísera não será sua, será de uma mulher, porque você precisou da ajuda de uma mulher. Você repreendeu Baraque por esse ato de covardia, né? E aí, o que acontece? Éber, ele sai de sua terra, né? Sai de sua terra e fica num vale que está no meio ali dessa história toda, tá? E se estabelece, coloca a tenda ali e está ali. Ele tem uma mulher que se chama Jael, Sísera fica sabendo que Baraque subiu com os homens, junta os 900 carros de ferro e vai contra eles, vai à guerra. O que acontece é que nesse momento o Senhor entrega Sísera e seus exércitos a Baraque, e Baraque vence a guerra, mata todos aqueles homens, destrói os carros de ferro, e Sísera foge sozinho a pé. Quando Sísera está fugindo a pé, um poderoso capitão, mas agora derrotado, fugindo a pé, ele encontra a tenda de Éber. Ele encontra a tenda de Éber. E Éber não está lá. Quem está lá? Só a sua mulher, Jael. Sísera entra na tenda, diz para Jael que está com muita sede e pede água. Jael pega um vaso cheio de leite e dá leite para ele. Sísera bebe o leite e está muito cansado. Ele fala para Jael assim, vamos fazer um acordo. Se vier gente me procurando, você fala que eu não estou aqui. Então, o que aconteceu? Ele se deitou, Jael o cobriu e Sísera, cansado, dorme. Jael vai lá, a mulher, olha só o que ela fez. Ela pegou uma estaca da tenda, sabe como as tendas eram montadas? Elas ficavam de pé, né, com as colunas lá de madeira, ó, e eram presas a estacas. Então a pessoa pegava a estaca, o martelo, e batia e amarrava a tenda ali. Jael pega uma dessas estacas, vai devagarzinho, Sísera dormindo, coloca na testa dele assim, a Bíblia diz na fonte, né? Coloca na cabeça dele assim, ó, e com o martelo, pá! Sísera, cansado, dormindo, já morre. Morre ali e fica com a estaca na sua cabeça. Baraque vem em perseguição, vem com os homens, ele já tinha derrotado os 900 carros de ferro, está vindo agora encontrar Sísera, que era o capitão, era o principal, ele tinha que ser morto. Quando ele vem, ele encontra a tenda de Éber, encontra lá Jael, a mulher, e encontra Sísera dentro da tenda, morto, com a estaca enficada na testa, na cabeça. Tá? Então assim morre Sísera. E aí, Sísera era o capitão, o rei, era Jabim, rei dos cananeus. Israel continua lutando, Baraque continua lutando, e com Sísera morto, fica muito mais fácil, né? O Jabim, que era o rei, é então morto pelos israelitas, ok? Até aqui alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida não. Estão gostando da aula? Estão entendendo? Estão entendendo bem? Está dando para compreender? Está dando para acompanhar? O povo aqui dos juízes, até esse momento, você vê Débora e Baraque, vê Otiniel e tal, mas não tem Eude, né? Eude e Sangar, mas não tem nenhum grande juiz famoso. Assim, o momento aqui onde o mais famoso entra em cena é agora, que é
Gideão. Famoso, eu digo, depois da história, né? Gideão era só um rapaz e se tornou muito conhecido, né? Poucas pessoas hoje pregam sobre Otiniel, poucas pessoas pregam sobre Débora e Baraque, mas eu nunca ouvi uma pregação sobre Eude, né? Uma ministração falando sobre Eude, somente nos estudos bíblicos, né? A gente vê. Aí, pastora Letícia, sua próxima pregação vai ser sobre Eude. Sobre Sangar. Agora, sobre Gideão, nós vemos a todo momento, né, palavras a respeito de Gideão, que se tornou muito conhecido. E a história de Gideão é uma história incrível. Até este momento aqui, essa história foi dos Juízes, né? Foi a que mais me chamou a atenção. E confesso a você que dentre os juízes, a minha história favorita de fato é a de Gideão. Ok? E aí o que acontece? Novamente o povo peca contra Deus, né? E Débora e Baraque passam e o povo peca novamente. E agora se levantam os midianitas, né? Então aqui era Jabim, os cananeus, morreu, os midianitas se levantam. Só que o que acontece? Quando os midianitas eles tinham uma estratégia, eles esperavam os israelitas plantarem, e quando chegava a época da colheita, eles subiam. Só que junto com os midianitas, quando os midianitas subiam para guerrear, vinha também os amalequitas e muitos outros povos do Oriente seguiam. Ou seja, a Bíblia fala muito da guerra de Gideão contra os midianitas, mas na verdade não estavam ali somente os midianitas, estavam também os amalequitas e muitos outros povos do Oriente, de modo que todo esse povo junto, a Bíblia diz que eles vinham montados em camelos e parecia um enxame, sabe? Parecia um enxame e não podia contar de tanta gente, era uma multidão grande demais. E eles fizeram isso por 7 anos, tá? 7 anos. Eles deixavam Israel plantar, Israel plantavam, quando estava na época da colheita, eles subiam, eles devastavam tudo, roubavam a plantação, tomavam os animais, as ovelhas, os bois, tomavam tudo. E a Bíblia diz que durante esses 7 anos, né, aliás, passados esses 7 anos, Israel empobreceu. Então toda a nação empobreceu, toda a nação. E aqui foi generalizado. Tá? Aqui foi generalizado, não foi uma tribo ou outra não. A nação empobreceu. E sabe o que eles faziam? Eles começaram a fugir para os montes e construir covas nas cavernas, assim, nos montes, cavernas. Eles entravam nas cavernas, construíam buracos e moravam nos buracos. Fugindo dos midianitas. O que acontece é que Gideão fica na cidade, só que ele entra num lugar Pastor Tony entrou aí. Pastor Tony entrou aí? Então agora tem que tomar cuidado com o que fala, né? Ele entra num lugar que era um tanque de prensar uvas e começa a malhar trigo, né? Sabendo que se fizesse isso às claras, os midianitas vinham contra eles. Okay? E o que acontece nesse momento é que o anjo do Senhor aparece lá, né? E começa a falar com Gideão. Travou aí? Não, pode ir. Pode ir? Tá. O anjo do Senhor começa a falar com Gideão. O texto diz que ele encoraja Gideão, né? Gideão, você conhece o texto, é muito famoso, né? Tem muitas pregações sobre isso. O Senhor é contigo, varão valoroso, né? E o que acontece aqui é que Gideão perde algumas provas, alguns sinais, o anjo lhe concede e dá uma ordem para Gideão, vai lá e derruba os altares de Baal. Gideão pega 10 servos da casa do seu pai e vai, ele tem medo do povo, né? O povo idólatra nessa época, 7 anos, dominados pelos midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente, só que os midianitas encabeçavam essa opressão. 7 anos, perdendo a colheita, perdendo os animais, o povo empobrecido, né? A nação empobrecida, fugindo para as cavernas, morando em buracos, né? Em covas, uma situação terrível. 7 anos nessa e o povo ainda era idólatra, né? Gideão, com medo do povo,
pega 10 dos seus servos e vai de noite, né, na madrugada, e derruba o altar, né, um poste que era levantado a Baal. Então Gideão derruba o altar, derruba a idolatria. O que acontece é que no dia de manhã, no dia seguinte de manhã, o povo sai à cidade e vê lá o altar de Baal derrubado e começa a investigar. E Gideão, que derrubou, eles vão até a sua casa, a casa de seu pai, e eles falam para o seu pai: ó, traz Gideão para fora aqui porque ele vai morrer. Nós vamos matá-lo, porque ele derrubou o altar de Baal. O pai de Gideão, que era um homem sábio, Baal agora? Baal precisa que vocês lutem por ele? Baal não é Deus verdadeiro? Não pode se defender? Então vamos fazer o seguinte: coloca Baal para lutar contra Gideão. O pai de Gideão diz isso. E aí, o povo neste momento dá um nome para Gideão que é Jerubaal. Você vai ver na Bíblia falando de Jerubaal, ou seja, contenda Baal contra Gideão, lute Baal contra ele, é o que significa esse nome. E começaram a chamar ele de Jerubaal. E foram embora. E Gideão, então, nesse momento aqui, ele se torna um líder. Pergunta do Rogério: por que Gideão se recusou a governar? Nós vamos chegar lá. Isso aí é lá no final da história de Gideão, daqui a pouquinho. E aí, o que aconteceu? Neste momento, Gideão começa a reunir os homens, né? Esse feito de derrubar o poste deixou Gideão famoso. E Gideão começa a reunir os homens, né? Vai passando e reúne. 32 mil homens são reunidos nessa ocasião. O Senhor aparece a Gideão e fala: Gideão, tem gente demais aí. O que você vai fazer? Fala aí que os covardes, né, os medrosos, os tímidos, pode dispensar esse povo. Gideão vem a esses homens e fala: os covardes, os medrosos, os tímidos, vão embora. Vão embora. Quando ele dispensa esse povo, 22 mil homens vão embora. Ficam apenas 10 mil. E o Senhor aparece novamente a Gideão, né, e fala assim: Gideão, ainda tem muita gente. 10 mil não é muito. Qual é o motivo aqui que Deus dá a Gideão? Ele diz assim: ó, se vocês lutarem com essa quantidade aí, e vocês vencerem, se eu entregar os midianitas nas mãos de vocês, vocês vão se envaidecer no coração e dirão que vocês conquistaram. E ele diz: quem vai entregar os midianitas nas mãos de vocês sou eu. Então vocês não vão com tudo isso de gente não, é muita gente. Aí neste momento aqui, Deus dá uma prova para Gideão, que também ficou muito famosa, né? O famoso teste de beber água, né? Gideão leva os 10 mil homens para beber água, né? E Deus diz o seguinte: ó, quem se ajoelhar e beber água no rio, você separa. Quem pegar a água do rio, trouxer até a boca e lamber na mão, você separa. As pessoas que subiram com a água e beberam assim, eram 300 homens. E os homens que se ajoelharam para beber no rio eram 9.700, né? Dois grupos, um com 300, um com 9.700. Aí Deus manda Gideão dispensar o grupo maior. Então 9.700 homens são dispensados neste momento, e é assim que de 32 mil homens, só 300 são aprovados para fazer parte, recrutados, né, para fazer parte do exército. Quando perguntarem para vocês sobre os 300 homens de Gideão, vocês dizem o seguinte, né, que 31.700 foram reprovados e 300 somente foram aprovados em duas provas, né? A primeira dispensou os covardes, os tímidos e os medrosos, 22 mil foram embora. E a segunda, a forma de beber água, dispensou 9.700 e só 300 foram aprovados, tá certo? E aí, Gideão, com esses 300 homens, ele ora pedindo um novo sinal para Deus, né? E Deus vai entregar os midianitas nas mãos deles. E nesse momento, Deus diz para Gideão: então desce lá no acampamento dos midianitas, no acampamento dos seus inimigos, desce lá que você vai ver o que eu estou fazendo. O Miguelzinho chegou aqui, quer dar um oi para vocês, pessoal. Vem cá, vem dar um oi. Oi. Fala oi pro pessoal. Fala Oi. Fala oi, pessoal. João. Lindão, vai lá. Papai, Oi. seu lama tá descarregando. Tá descarregando, vai lá, fala com a mamãe.
E aí, o que acontece? Gideão desce, então, escondido, ele desce com algumas pessoas e ele entra sorrateiramente no acampamento dos inimigos à noite. E ele chega perto de um lugar, ele está escondido ali, e ele vê dois soldados conversando, dois soldados inimigos conversando. E um está contando para o outro um sonho que teve, né, que um pão torrado, feito de cevada, entra no acampamento dos midianitas e começa a rolar e destruir tudo. E o outro, isso um soldado dá a interpretação. E ele diz assim, não é esse pão o exército de Gideão, o de Jerubaal, que está em cima, eles vão nos destruir, certamente o Senhor já nos entregou nas mãos dele. Gideão sai neste momento, volta para o seu acampamento corajoso, vendo que os midianitas estão com medo, porque eles sabem já que o Senhor os entregou nas mãos de Gideão. E aí o que Gideão faz? Ele divide os 300 em 3 grupos de 100. 3 grupos de 100. E ele coloca esses 300 ao redor, os 3 grupos ao redor do acampamento dos inimigos, com buzinas, com harpas, e eles começam a tocar e gritar. Eles gritam pelo Senhor, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Então eles começam a gritar e a tocar, né, na madrugada. 3 grupos de 100. Quando o exército dos inimigos começam a escutar esses barulhos, eles levantam, a Bíblia diz que eles saem rolando, correndo, passando um por cima do outro. E aí o que acontece? Eles guerreiam contra eles mesmos. Nessa confusão, eles começam com a espada a matar uns aos outros, né? E o povo e fogem. Gideão começa a persegui-los, só que olha só, aqui tem um ponto importante, né, que eu escuto poucas pessoas dizendo. Quando Gideão foi para a guerra, ele foi com 300. Mas quem de fato guerreou não foram só 300, tá? Foram milhares de pessoas. A guerra se deu mesmo com o povo de Israel perseguindo os midianitas. Então, neste momento, que Gideão toca as buzinas, Gideão convoca, ele está perseguindo o povo, e eles gritando, nessa perseguição, ela durou muito tempo, não foi assim pouco tempo, foi muito tempo. Então o povo, os midianitas fugindo e Gideão com seus 300 perseguindo, ele convoca 3 tribos, Naftali, Aser e a tribo de Manassés, que está dividida em 2 partes. Então essas 3 tribos, juntos, né, com os 300 homens, começam a perseguir. E os midianitas, eles são governados por 2 reis, né, que depois que são perseguidos e mortos, Zuba e Salmona, eles se escondem. Gideão persegue os 2, mata os 2 e volta. Quando Gideão volta, ele encontra a tribo de Efraim, os efraimitas. E a tribo de Efraim, eles estão muito irritados, né? Alterados com Gideão, dizendo assim, vocês foram contra os midianitas, convocaram lá a tribo de Naftali, Aser e Manassés e nos deixaram de fora. E a Bíblia diz que houve uma grande confusão neste momento. Rogério está acrescentando aqui, o poder da estratégia. Pastor Tony colocou embaixo. Verdade, Rogério? É isso aí. Então, os 300 homens, isso aqui é para gravar, tá? Os 300 homens de Gideão, eles foram à guerra, foi só com esses homens, eles tocaram as buzinas, colocaram os midianistas em fuga, mas quem derrotou os midianistas na fuga, e funcionava assim, já para você saber um pouco das guerras naquele tempo. O povo que estava fugindo, normalmente, mesmo que em grande grupo, quando nós vemos, por exemplo, 10 mil contra 300, né, nós imaginamos como é que 10 mil é derrotado, ou quando um grande grupo é derrotado. Nós vemos um exemplo, um bom exemplo para a gente entender isso, é quando Josué manda 3 mil homens à cidade de Ai. Eles matam os moradores, os guerreiros de Ai, matam só 36 homens. No entanto, os outros eram 3 mil, então eles matam 36, sobra 2.964. E esses 2.964 fogem. Né? Então, assim,
quando uma parte da batalha ali, ela cai em desgraça, todo o exército entende que está perdido, eles fogem. E aí quem está fugindo, ele está correndo e os inimigos vêm nas costas. Ou seja, quem está fugindo, eles não ganham nada, não tem como, eles não estão em ataque, eles não estão na ofensiva, eles estão fugindo. Ou seja, se 1.000 homens perseguirem 10.000, a tendência na guerra é que esses 1.000 matem os 10.000 e os 10.000 não matem nenhum. Nenhum. É por isso que lá na frente você vai ver, por exemplo, a armadura do exército romano não tendo nenhuma proteção nas costas, era só na frente. Ou seja, os romanos, que foram os maiores peritos, de todos os tempos na guerra, eles só lutavam indo em frente, nunca fugiam, não tinha nem proteção nas costas, porque o exército que se colocava em fuga sabia que então teria uma mortandade muito grande. E o que acontece neste momento é que um pavor toma conta do exército, uma confusão, e eles começam a matar uns aos outros, a saírem correndo, rolando, e fogem. Gideão convoca as 3 tribos que eu falei, Naftali, Aser e Manassés, e eles começam a perseguir os midianitas. Então, neste momento aqui, não há mais como Gideão perder. Não há mais como ele perder. E eles começam a perseguir, matando. Os reis midianitas fogem, Gideão mata eles, e neste momento só é que Efraim se apresenta. E se apresenta contendendo com Gideão. E aqui vai um ponto importante. Gideão havia libertado o povo de Israel de 7 anos, então, de escravidão dos midianitas. Um grande feito. Mas ele, diante dos efraimitas, ele dá uma palavra leve. Sabe o que Gideão faz para acalmar? Muita sabedoria. Gideão, que se tornou um grande homem, ele estava vendo ali que ele estava diante de uma iminente guerra civil. Os efraimitas lutando contra eles. Ele vai e acalma os efraimitas com um elogio. Ele diz assim: quem somos nós diante do que vocês fizeram? Vocês fizeram algo muito maior. O que nós fizemos foi pouco. E aí os efraimitas se envaidecem com o elogio de Gideão, ficam em paz e voltam para casa. Então Gideão, além de libertar o povo, ele evita aqui uma guerra civil. E aí, respondendo a pergunta do Rogério, quando Gideão volta para casa, ele é um herói, ele livrou o povo, e o povo sabe que agora a terra era muito fértil, então era questão de pouco tempo para eles enriquecerem novamente, para o povo enriquecer novamente. Gideão livrou o povo da escravidão, que tinha levado a nação à pobreza. Então eles querem que Gideão governe sobre eles. E não havia, até então, não havia tido histórico de um governo. O juiz, ele se levantava, ele libertava o povo e ele ficava com uma certa autoridade ali. Agora Gideão, ele teve a oportunidade de reunir o povo aqui sob o seu domínio. Ele ia se tornar um rei, ia se criar aí uma monarquia. Você vai ver que isso aconteceu mais na frente com Samuel, que ungiu Saul. Mas até aqui não tinha acontecido ainda. E neste momento Gideão analisa esse contexto e ele vê que não é interessante. Não é interessante. Gideão, depois dessa luta, o que ele quer é viver em paz. Viu, Rogério? Quer viver em paz. Então ele volta para casa. A Bíblia diz que ele volta para casa do seu pai. Só que o que aconteceu? Neste momento, Gideão enriquece muito. Porque os povos, o povo ali, as tribos, começam a vir a Gideão trazendo presentes. Começam a trazer presentes. Então Gideão enriquece. E aí, uma história curiosa, você vê como é. Eles levantam meio que uma estátua para lembrar disso. Eles levantam um memorial a Gideão. E depois eles adoram esse memorial e caem em idolatria de novo. Tá? Só que o que acontece aqui é que também é pouco falado isso, tá? Mas uma das histórias mais bonitas do Velho Testamento, na minha opinião, a história mais bonita dos Juízes, termina numa tragédia assim das mais cruéis. E na minha opinião, a mais cruel do tempo dos Juízes. Vocês vão ver que é aberração que um filho de Gideão tem. Gideão, na casa do seu pai, muito rico, já bem de vida, tranquilo, sabe que vai viver bem, vai vir em boa velhice. Sabe o que Gideão faz?
toma um monte de mulher, um monte, vai se casando, e com aquele monte de mulher, Gideão tem 70 filhos. Então tá. Jeová é o teu cavaleiro. 70 filhos. Deus é mais. 70 filhos. Então, será que está nos acompanhando aí alguém que tem essa quantidade de filhos? Ah, já. Então, Aí, ó, pra quem casou agora, Jaque, Dani, né, não tem filhos ainda, gente, vocês podem ir seguir, né? O exemplo de Gideão. Filhos aí, olha. Segue o exemplo de Gideão. Gideão tem 70 filhos. Só que importante, né? Gideão, depois de ferir os midianitas, o povo de Israel se fortalece demais, tá? Se fortalece muito. E eles têm 40 anos de paz, igual na época lá de Otiniel, né, contra os sírios. 40 anos de paz. Então aqui, gente, 40 anos, Gideão vive a sua vida, tá em velhice, tranquilo, né? Várias mulheres, quase que um harém ali, 70 filhos. Tudo isso tá dando uns spoilers aí da sua história, viu? Ela contou aqui, um filho mata não todos. Conta. Ah, não é pra contar? É. Ela escreveu aqui, todo mundo já viu. Aí, Gideão tá lá com um monte de mulher, 70 filhos, um filho chamado Abimeleque, né? Ele não se contenta com o fato de Gideão não ter aceitado governar. Não ter aceitado governar. Se Gideão tivesse aceitado governar, a sua sucessão ia ser disputada entre esses filhos, né? Os mais velhos ali provavelmente iam disputar a sucessão. O que aconteceu foi que Gideão não aceitou, né? E o povo continuou sem um comando, sem um rei, mas a família de Gideão tida em alta, né? Lá na cidade. Abimeleque se levanta, reúne os irmãos e mata todos. Abimeleque, um dos filhos de Gideão, mata os outros 69. Então olha só, um irmão matou 69 irmãos. Matou todos os filhos de Gideão. Gideão já havia morrido, né? Onde ele morre, Abimeleque se levanta, mata então os 69 irmãos e se declara rei. Ou seja, ele dá um golpe de estado, toma o poder e se declara rei. E nós vamos estudar amanhã a história de Abimeleque como rei e como ele foi como rei, um homem mau, perverso, sem nenhum escrúpulo. E aí é muito estranho, né? Vindo da casa de Gideão, o resultado que dá, né? Casamento com muitas mulheres, muitos filhos. Deu um deles um desvio de caráter, né? Uma maldade maligna, mata a família inteira e toma o poder. Então a história de Gideão ela começa linda, né? Mas a história da sua família termina na maior tragédia familiar que eu já vi na Bíblia. Né? Nós vemos na família de Davi, né? Um irmão estuprando a irmã, aí o outro irmão da irmã vindo lá e matando esse irmão e depois tentando tomar o poder. É uma tragédia dentro de casa, mas a de Gideão foi maior. Um irmão matou 69. São as duas maiores tragédias familiares que nós vemos dentro de Israel na Bíblia. E assim termina a história de Gideão. Ele morrendo em paz, mas o seu filho se levantando e matando 69 irmãos. Okay? Abimeleque como rei, nós vamos estudar amanhã e vamos... Amanhã não, segunda-feira, né? Hoje é sexta, segunda-feira. E vamos avançar. Provavelmente nessa próxima semana, a gente vai terminar ali segunda, é bem provável, segunda ou terça, Juízes, e já vai entrar em Samuel. Aí você vai ver, Samuel foi o último juiz, né? Estudar a história de Samuel. Vamos chegar em Saul e Davi. Semana que vem a gente já chega em Davi. Olha só, semana passada a gente começou em Gênesis, semana que vem a gente já vai chegar em Davi. Tá bom? O que eu tô achando legal a gente estudar essas histórias, às vezes a gente lê a Bíblia e só vê as histórias lindas e maravilhosas e acha que todos os homens da Bíblia, né, tiveram histórias perfeitas, né? E agora a gente estudando, fazendo esse panorama, a gente vai entendendo que tem altos e baixos, né? É isso aí. Gente, então acompanha a nossa programação. Hoje à noite nós vamos ter a nossa live, 7h30 da noite. O assunto é gratidão, certo? Se inscreva lá no canal IEQ Viana TV. Acompanhe a programação. Que Deus abençoe vocês. Até hoje à noite.
E 11 horas agora, nossa oração mundial, todas as quadrangulares do mundo, orando por esse momento em que nós estamos enfrentando. Então acabou a live aí. Tenha um momento com a sua família. Com a sua família aí de oração e vamos interceder pelo nosso mundo. Ok? Até a noite então, gente, 7h30. Deus abençoe vocês.